pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho, e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom dia, queridos amigos da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Meu nome é Thaisa, sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasil. Então, nós viemos aqui hoje com uma pequena mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos refletir
sobre a mensagem e sobre o que ele pode nos trazer de bom para a nossa vida no dia a dia. E a mensagem escolhida foi aberta nesse capítulo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E a mensagem é do item 14, Desprendimento dos bens terrestres. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio, para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna, por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual e que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que a tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituí-lo. Mas ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, terei o escrúpulo de pagá-la, e lhes ficarei agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvarada cobiça. Já refletiste sobre vos apegais loucamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, virá rasgar o véu sob o qual vos escondeis, forçando-vos a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que neste momento reveste aos vossos olhos a toga de juiz. É em vão que procurais iludir-vos na vida terrena, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente é apenas egoísmo. É em vão que chamais economia de previdência aquilo que é simples estupidez e avareza.
ou generosidade, o que não passa de uma prodigalidade a vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, deixando de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro, e tudo isso diz ele para deixar a seu filho o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É bastante justo e bem paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo, mas será sempre esse o único objetivo que o orienta? Não é antes e mais das vezes uma desculpa para a própria consciência, a fim de justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Não obstante, admito que o amor paterno seja seu único móvel. Será esse o motivo para fazê-lo esquecer dos seus irmãos perante Deus? Quando ele mesmo já vive no supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não estará lhe dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor do próximo? Pais e mães, estáis num grande erro, se acreditais que com isso aumentais o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a ser egoístas com os outros, ensinai-lhes a sê-los para vós mesmos. Esse tema ele é bem extenso, então se alguém quiser seguir lendo e vendo e estudando, pode pegar o Evangelho, o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon nos desprendimentos dos bens terrenos. Ele é um capítulo muito interessante que ele nos mostra, abre nossos olhos a respeito da nossa estada aqui na Terra, como a gente vivencia, o que está ao nosso alcance. Como ele fala aqui no início, que somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos encarnados e desencarnados, a regeneração será possível. E é isso que nós vemos aqui na Terra. Por isso a importância do nosso semelhante na nossa caminhada. Por isso todo o nosso trabalho, nosso exercício da nossa estada aqui na Terra é com o nosso semelhante. É através da família, dos irmãos que trabalham conosco, dos irmãos que convivem conosco. Então nós temos que estar muito atentos. E aqui ele fala de o quanto nós nos envolvemos com os bens terrenos. Eu fico pensando, meus irmãos, o quanto quanto mais tem, a gente mais medo tem de perder. Só que nós temos que tomar uma consciência que nós estamos aqui num exercício junto com nossos irmãos. Deus provê a cada um de nós o que nós precisamos para exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar o bom convívio com o nosso semelhante, exercitar as virtudes que nós temos que conquistar, porque nós temos ainda muito impregnados em nós a arrogância, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, coisas que muitas vezes nós alimentamos e esquecemos que nós somos espíritos encarnados, que estamos aqui de passagem nessa vida e que nós precisamos, meus irmãos, olhar o quanto antes para Deus, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é Pai amoroso para conosco. Ele nos proporciona tudo o que a gente precisa. Muitas vezes a gente diz assim, eu estou vivendo uma situação difícil, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A vida provê o que a gente precisa e muitas vezes, por comodidade ou por egoísmo, nós culpamos a Deus que a gente não tem, culpamos ao nosso semelhante, mas todo o trabalho que nós fizermos de bom, buscarmos o nosso melhoramento, não é errado ter, gente. Não é errado ter. O errado é fazer mau uso do que a gente tem. Então, se Deus nos proporciona a riqueza, a gente conquista muita coisa,
Então, como diz o Evangelho, pelo menos o supérfluo a gente usar em benefício do nosso semelhante. Se eu tenho muito, eu posso proporcionar trabalho, eu posso proporcionar um monte de coisas que estão ao meu alcance. E com certeza não é isso que vai diminuir minha fortuna. Quanto mais eu me dou, quanto mais eu trabalho em prol do meu irmão, mais Deus me dá para que eu siga esse trabalho, que eu siga fazendo bem. Então, quanto é importante, a gente tem uma preocupação muito grande, que é conquistar as coisas, nós nos dedicamos tanto a ter para deixar para nossos filhos. E nós precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos. O tempo que eu estou me dedicando a ter, eu poderia estar mais com os meus filhos, com a família, me dedicando a eles, a convivência, a vida no dia a dia, a educação, uma série de coisas. E às vezes eu me dedico tanto a conquistar as coisas para deixar para eles, e no momento que eles vão fazer uso disso, eles não vão ter experiências, eles não vão ter vivências. Com certeza é muito difícil eles fazerem bom uso daquilo que ficou para eles. E nós esquecemos disso. A gente só quer aliviar, mas não é. E muitas vezes as dificuldades que nossas crianças enfrentam na juventude, os jovens, o jovem adulto que está no trabalho buscando, é um exercício que ele vai fazer. Ele está conquistando o espaço dele. E isso é muito lindo, a gente acompanhar a busca dele, o esforço dele, e nós estarmos ao seu lado para orientá-los. Então, tudo que o Evangelho nos traz são reflexões que nós temos que ver se muitas vezes a desculpa que a gente está dando, eu estou fazendo isso para deixar para os meus filhos. Será mesmo? Será que não é para alimentar o meu ego? Será que não é para mostrar aos outros que eu tenho, que eu posso, que eu sou? Então, meus irmãos, o Evangelho nos proporciona essas reflexões. E como diz aqui no Evangelho, bom e fiel servo, entrai no gozo do vosso Senhor. Nós temos que absorver todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, entendê-los, compreendê-los. E mais uma vez eu faço o convite aos nossos ouvintes que busquem estudar o Evangelho de Jesus, que busquem compreendê-lo, que vai nos ajudar no exercício do nosso dia a dia aqui na Terra, porque nós estamos de passagem. E quanto é confortador isso, quanto é confortador saber que nós estamos aqui de passagem, que os nossos amores que já partiram para a pátria espiritual estão lá nos esperando, ou estão seguindo sua caminhada. Então é agradecer muito a Deus, a família, a cada irmão que Ele coloca no nosso caminho. São irmãos que nos proporcionam oportunidades, que mexem com as nossas emoções, que mexem com o nosso equilíbrio, às vezes despertando em nós coisas que a gente acha que já não tem mais. Eu sou uma pessoa boa. Mas basta acontecer alguma coisa e eu me revelo diferente. Então eu vejo que eu tenho muita coisa ainda impregnada dentro de mim, no meu coração, que eu tenho que trabalhar. E é só com a gratidão a Deus cada dia. Cada dia que eu vou dormir, antes de dormir, refletir como foi meu dia. Antes de dormir, me preparar para a minha noite, porque enquanto a gente dorme, nosso espírito segue, ele vai para a espiritualidade, ele vai estudar, ele vai se encontrar com nossos irmãos, ele vai para onde a gente tem afinidade, gente. Então, como é a minha vida aqui na Terra, como eu me preparo para o meu sono, isso vai influenciar para onde meu espírito vai. Então, meus irmãos, encerrando nossa conversa, eu quero agradecer e pedir a bênção de Deus a todos, que possamos refletir muito sobre o momento de hoje. Um bom dia e até mais. Que assim seja.
quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos.
que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em Teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz de silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura aos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer.
noite chega, no céu acendem estrelas, até o amanhecer.